Então, se você quiser fazer um perfil de solo, pelo amor de Deus, você já tem que ter o plano biológico pós-perfil, porque senão você vai voltar no problema em poucos anos, né? E então, se tiver precisando de cálcio, coloca cálcio. Se tiver precisando de magnésio, põe magnésio. Se tiver precisando de potássio, põe potássio. Mas escolha fontes, né? Não tão agressivas. Agora a gente está começando a conhecer as rochas brasileiras, né? Cada uma é de um jeito, elas não são iguais, né? Tem gente que fala assim, eu estou usando pó de rocha ou não estou usando pó de rocha? Mas qual rocha? Moída em que finura? Em que granulometria? Tá. Então, estamos começando a conhecer as rochas também. E na questão microbiana, a maioria ainda está melhorando muito, mas a maioria ainda está com aquela visão cartesiana, reducionista. Eu estou fabricando aqui na minha fazenda o tricoderma. Então não tem problema, eu jogo o cal lá, mato tudo, depois eu ponho aqui o tricoderma, eu ponho o azospirilo, eu ponho o bacillus subtilis aqui, eu repovoo o meu solo. Isso é uma bobagem. Você pode até produzir um micro-organismo na fazenda, ou 2 ou 3, com finalidades específicas. Mas falar que está repovoando o solo, não, o melhor é você dar as condições para que o solo se repovoe sozinho. Para aqueles que me falam, né, que está jogando os bichinhos lá de novo, uma vez eu até escutei, mas esse herbicida aqui não mata tudo. Não mata, mas depois você põe lá um produto biológico e repõe. Então eu digo o seguinte, vamos aproveitar e colocar as minhocas também. Já coloca uma carreta de minhocas por hectare e pronto, o solo está fértil. Quer dizer, isso não vai resolver. Você vai jogar as minhocas lá, elas vão morrer. Da mesma forma, os micro-organismos. Então, em relação ao solo, a base é você ter as condições que o micro-organismo precisa para se desenvolver. Posto isso, você pode sim aplicar micro-organismo ali para acelerar um processo. Mas não adianta aplicar o micro-organismo se ele não tem condição de vida lá. E o que é a condição de vida para ele? O que um organismo vivo precisa, seja uma bactéria, seja um ser humano? Nós precisamos, né, as bactérias, as aeróbicas pelo menos, nós precisamos de oxigênio, elas também. Nós precisamos de carbono, em diversas formas, elas também. Nós precisamos dos elementos minerais, elas também. Nós precisamos de água e precisamos de temperatura. Então, se nós mantemos o solo com essas condições e biodiversidade vegetal em cima, daí a importância das plantas de cobertura, da braquiária no café, da sucessão e rotação de culturas, é vital, porque os grupos de micro-organismos gostam de plantas diferentes. As plantas emitem ou secretam ou eliminam substâncias orgânicas via raiz, os exudatos radiculares, diferentes. Elas têm estratégias para atrair e desenvolver colônias diferentes de fungos e bactérias. Então, uma planta que está precisando de fósforo, ela vai atrair os micro-organismos solubilizadores de fósforo. Eles têm que estar lá. Se você enche, entope o seu solo de fósforo altamente solúvel, você vai inibir essa interação. Você vai inibir micorriza, né? Por que a planta vai gastar uma parte dos seus fotoassimilados para manter as micorrizas ali na raiz, os fungos micorrízicos arbusculares, se ela tem já o fósforo lábio boiando ali em volta dela? É a mesma coisa uma planta de soja, você entupir ela de nitrogênio, vai diminuir a nodulação. Então, entender essa interação, né, dos minerais com as plantas e a microbiota dentro do solo, eu acredito ser o grande desafio dessa agricultura de hoje.